Meus irmãos, a gente está aí num delírio crônico, né? Olha a palavra que eu usei, um delírio crônico, porque nós temos aí o indicado do presidente para assumir o lugar na Suprema Corte. O Jorge Messias, né? E o Jorge Messias, ele é membro da Assembleia de Deus Madureira, né? Vocês lembram que o bispo Samuel Ferreira foi lá, né, visitar o presidente Lula. Segundo ele, foi para fazer uma oração, mas também como pastor do indicado, interceder por Jorge Messias. E isso gerou um transtorno assombroso. Ele é batista, irmãos. Ele foi interceder. O Jorge Messias é da Igreja Batista, mas amigo. Obrigado, irmão Luiz Alves. Obrigado. Ele é da Igreja Batista, mas é amigo da Igreja Madureira, do pastor Samuel. Isso mesmo, isso mesmo. Eu vou. Mas ele foi lá interceder pelo Messias. Como, irmão, foi a própria fala do bispo Samuel Ferreira, que ele foi lá interceder pelo irmão Batista para assumir. E foi uma catada aí que deu um abalo no governo, tá? Principalmente no Senado, eu já vou falar. O Alcolumbre ficou doido e o Pacheco disse que vai abandonar a vida política. Porque, e olha como a gente irmãos. Quem lembra que eu afirmei por várias vezes aqui que o Pacheco, por ser advogado de Jorge Soros, seria o próximo ministro da Suprema Corte. Quem lembra que eu falei muitas vezes aqui, porque, na realidade, a fala do Pacheco de política, ela está ligada à minha fala. Ele era o candidato da vez, e o Alcolumbre ficou doido agora. O Alcolumbre se levantou contra o governo pela escolha do Jorge Messias e não do Rodrigo Pacheco. Só que o Lula escolhe um ministro evangélico com princípios de esquerda, tá? Jorge Messias já tomou muita atitude aí pró-governo. Mas para que ele tomou essa decisão de colocar um ministro evangélico? Porque essa semana ele decretou o fim da linguagem neutra nas escolas. Por quê? Alguém sabe aqui? Essa semana ele tomou uma atitude para se aproximar dos evangélicos. E, infelizmente, a gente tem muito evangélico mudando de pensamento acerca do governo. É cruel, irmãos, o sistema é cruel. Olha aí. Tribunal Federal, nosso querido diácono da Igreja Batista, Jorge Messias, com uma calorosa salva de palmas. Olha aí. Ao Supremo Tribunal Federal, nosso querido diácono. Ele foi indicado, né? Ele foi indicado. E eu digo assim, irmãos, a gente muitas vezes tem que cuidar com a fala, né? Mas pelo burbúrio
você pode ter certeza, o Lula não ia colocar alguém lá que não lhe desse apoio, tá? Está havendo muita movimentação. Veja que o Barroso fez de tudo para tentar recuperar o visto dele saindo da Suprema Corte e foi negado. Marco Rubio negou totalmente a possibilidade de Barroso voltar aos Estados Unidos. Mas só para você entender, ó, quem é o Jorge Messias? Servidor de carreira. Messias é procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e também atuou na área jurídica no governo Dilma Rousseff. O presidente indicou Jorge Messias para assumir a vaga do ministro da Suprema Corte após Barroso pedir aposentadoria. Agora só para você entender, ele é o atual advogado-geral da União. Jorge Rodrigo Araújo Messias tem 45 anos, é natural de Pernambuco, está no governo desde o início da terceira gestão de 2023. Tomou posse na AGU em 2023, no início do governo, antes mesmo da nova gestão começar, já integrava a equipe de transição. Servidor público desde 2007, com atuação em diversos órgãos do Executivo, como Banco Central e BNDES. É considerado um nome de confiança de Lula com apoio de ministros do PT pela ala palaciana. Mantém relação próxima e leal com o presidente desde os tempos do governo Dilma Rousseff. Como advogado-geral da União, defendeu as instituições democráticas, especialmente o Supremo Tribunal, diante das ameaças do governo dos Estados Unidos. Também liderou ações judiciais ligadas às pautas consideradas estratégias para o governo, como a defesa do decreto do IOF, derrubando o Congresso, e a regulamentação das redes sociais. Desde que assumiu o comando da Advocacia Geral da União, Messias desempenhou papel central na estratégia jurídica do governo, liderando ações em frentes consideráveis sensíveis pelo Planalto. Entre os principais casos está a atuação na tentativa de reverter no Supremo Tribunal a decisão do Congresso Nacional que sustou o decreto do Executivo que previa o aumento nas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras IOF. A medida era considerada fundamental para o governo fechar as contas públicas. O caso gerou uma queda de braço entre governo e Congresso que envolveu a separação dos poderes e a autonomia do governo na condução da política fiscal. Após o Supremo ser convocado a se manifestar, o ministro Xandão, relator do caso, decidiu manter quase a totalidade do decreto do governo que aumentou a IOF. Ele também é um camarada a favor, olha lá, regulamentações das redes sociais. Messias também se colocou como uma voz atuante nas decisões sobre as regulamentações das redes sociais, apoiando juridicamente iniciativas do Executivo para estabelecer regras mais rígidas contra desinformações e discursos de ódio nas plataformas. Então, Messias também usou redes sociais para defender as pautas. Aqui não é terra sem lei, obviamente. Nosso ordenamento jurídico já oferece anticorpos para combatermos a desordem informacional. Portanto, não vamos ficar de braços cruzados. Relembrem. Em julho desse ano, o ministro também afirmou, em nota da AGU, que o Brasil tomaria todas as medidas adequadas para defender sua soberania e instituições após sanções dos Estados Unidos ao Xandão. E aí ele tem, olha lá, ó, ligação com religião. Evangélico, Messias participou de uma reunião com Lula, liderança evangélica no Planalto, dia 16 de outubro. Então, quem é Jorge Messias? Um crente de esquerda. Sim ou não, irmãos? Se ele defende as pautas de um governo de esquerda, Jorge Messias trabalha para a esquerda. Ou eu estou errado?
Deus abençoe. Eu estou errado ou estou certo? Ele é de esquerda ou é de direita? Irmão, se ele trabalha defendendo todas as pautas do governo e sendo considerado um fiel aliado do governo, ele trabalha para a esquerda. E tá claro, eu acho que não precisa fazer você olhar e dizer, se o cara defende tudo que o governo defende, é porque ele trabalha para quem? Né? Se ele é a favor de regulamentar redes sociais, se ele foi um dos advogados ferozes para que o UFC fosse aprovado, derrubando uma medida do Congresso. Então não adianta você, o cara pode dizer que é evangélico, mas com pautas de esquerda. E infelizmente um monte de evangélico acha isso a coisa mais linda do mundo. Então é complicado. É muito complicado. Só que o que aconteceu, irmãos? Como o Pacheco era o candidato, o Alcolumbre ficou doido. Olha aí. Indicação de Lula ao Supremo irrita Alcolumbre, que responde com pauta bomba. Aí o Alcolumbre, por ficar chateado com o governo, ele quer agora aposentadoria de todos os agentes de saúde, que vai gerar um rombo no cofre do governo de 20 a 200 bilhões. Os agentes de saúde vão poder se aposentar, os homens com 52 anos e as mulheres com 50 anos. E podem se aposentar após 20 anos de trabalho e vão receber de aposentadoria o salário integral enquanto for aposentado. Não vai ter um cálculo para diminuir o salário dos agentes de saúde. Então, é uma pauta bomba que vai na próxima semana. É uma maravilha para os agentes de saúde, não é maravilhoso? Tem algum agente de saúde aqui? Né? É algo que já estava aí percorrendo no Congresso, por causa da periculosidade, né, das pessoas que são os agentes de saúde, que podem pegar vários tipos de enfermidades indo nas casas. É uma maravilha, não estou dizendo aqui, mas vai gerar um rombo. O governo já está todo endividado. O rombo da aposentadoria dos agentes de saúde olha o tamanho, de 20 a 200 bilhões. Quer dizer, é algo que o governo não tem como suportar agora. E também, além dele, líderes políticos que estavam... na realidade, o Pacheco foi traído pelo governo. O Pacheco foi traído pelo governo, tá? Ele trabalhou ferozmente pelo governo, fez de tudo para muitas coisas não passarem, e o Pacheco levou um tiro no pé com a indicação de Jorge Messias. A ideia do Lula de colocar Jorge Messias é simplesmente para se aproximar dos evangélicos. A prova diz que essa semana ele decretou o fim da linguagem neutra nas escolas. E quem decretou isso foi o presidente, tá? Então, assim, ele está vindo
governo está vindo com estratégias e pautas porque colocar um ministro na Suprema Corte evangélico, dar fim à linguagem neutra